Oi pessoal, eu tenho recebido bastante solicitações para que a gente faça um vídeo sobre padrão da raça. Então, o que é certo, o que é errado, como é que é o certo, como é que é o errado. Eu estive pensando, a gente vai fazer esse vídeo sim, mas antes que a gente pensou, eu disse, não, mas beleza, vamos fazer, mas e a pergunta, o que é um padrão de raça? Quem disse que aquilo era aquilo? Quem escreveu? Por que que uma raça nasce? Quem determina que a raça tem que ser assim, tem que ser assado? Por que que cada item do padrão de raça tem que ser daquele jeito? Então esse é o objetivo do nosso vídeo hoje, falar um pouquinho sobre o que é uma raça de cão, ou por que o padrão nasce, quem diz que uma raça é de um... quem tem autoridade para dizer que um cachorro é de uma raça ou não é de uma raça. Enfim, esse é o nosso objetivo hoje. Então vamos lá, o que é uma raça de cão? Como ela nasce? É interessante de ver que esse processo é um processo que ainda existe hoje. Se você for no interior, eu já vi pessoalmente, não é difícil de ver. Você vai no interior, aí conversando com o pessoal, você detecta que eles, para lidar com gado, para cuidar da propriedade, enfim, tem um conjunto de cães normalmente na volta ali das casas e tal. E certa vez percebi que os cães tinham características semelhantes. Conversando com o pessoal, eles me explicaram. Não, é que aqui quando a gente vai buscar o gado, ou as ovelhas no caso, tem a gente tinha um cachorro que já morreu, que era muito velho, mas muito bom. Ele ia recolher as ovelhas sem que a gente precisasse ficar arrebanhando. O cachorro fazia isso. Então eles acabaram acasalando esses cachorros sem um critério assim extremamente é, forte, né? Foram acasalando e foram escolhendo ali quem fazia aquele papel melhor. E eles praticamente não ensinavam os cães a fazer isso. Um cão aprendia com o outro, um cão aprendia com o outro. E eu percebi que aqueles cães em especial tinham características muito semelhantes ao Collie, ao Border Collie. E eu comecei a dar uma investigada. Na verdade, aquilo ali era uma miscigenação dessas duas raças com raças mais antigas da região. E os cães na volta apresentavam características semelhantes. E o pessoal dizia, não, aqueles são muito bons. Os outros, que às vezes aparecem por aqui, não são bons. Mas toda vez que a gente quer um cachorro bom, a gente vai falar com uma fazenda X, que lá tem uma fêmea muito boa, eles têm mais cães desse tipo. E assim se forma uma raça, as raças se formaram assim. Então é feita uma seleção pelo pessoal que precisa de trabalho desses cães, e alguém vem lá e diz, olha, mas aqui está tendo, isso aqui está se tornando uma raça de cachorro. E eles começam aí a fazer seleções cada vez mais criteriosas. Até que o momento que alguém vai lá e anota lá quais são as características raciais, o que faz aqueles cães se diferenciarem dos outros cães. Então, não é porque alguém resolveu, não, vou casalar a raça A com a raça B e aí eu vou criar uma raça C. Então não é, o processo de criação de raça normalmente não é assim. Hoje em dia já tem gente querendo esse processo mais artificial, mas de uma forma geral, as raças, todas as que a gente tem aqui hoje, Chows, todo o grupo dos Spitz, Chows, Samoyedas, os Spitz alemães, os Rottweilers, os Dobermans, todas as raças tiveram uma origem nesse processo de criação da raça. É assim que nasce uma raça. Tá bom, muito bem, aprendi como, tenho uma noção de como nascer uma raça, mas
afinal de contas, quem centraliza isso? Quem pode dizer que uma raça A é uma raça A? Quem pode dizer que uma raça B é uma raça B? Seguinte, embora possa ser um pouco polêmico, não é o veterinário. No Brasil não se estuda raça de cachorro, padrão de raça do cachorro, a não ser em uma rara exceção aqui ou ali. As faculdades não ensinam padrão de raça. Isso compete a uma ONG, na verdade, que é a Federação de Sinofilia Internacional, e no qual no Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Sinofilia, a CBKC. Essa entidade, ela se não me engano, é na Bélgica. Posso até estar errado, mas enfim, mas acredito que é na Bélgica. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Ela começou a reunir os padrões de raça de todo mundo. A Federação de Sinofilia, ela é sediada na Bélgica e ela engloba, é a maior do mundo, ela engloba a maior quantidade de países afiliados. Por exemplo, os Estados Unidos não é afiliado à FCI, ela tem a própria AKC, que é a American Kennel Club, e a Inglaterra também não é. A Inglaterra é o Kennel Club mais antigo, é o The Kennel Club, simplesmente assim. Ele foi o primeiro a fazer, a consolidar, a descrever, a catalogar as raças, a dizer que isso, aquilo é aquilo. Depois nasceram as demais. Hoje no mundo a maior é a FCI, no qual a gente segue. Então o pessoal ia lá, começava a anotar as características de uma raça. Esse aqui tem o rabo desse jeito, a orelha desse jeito, comportamento assim, comportamento assado. E começou a catalogar isso. Tanto você vê padrões de raça em cachorro, em gato, em cavalo, em peixe. Enfim, o ser humano catalogou tudo isso de uma forma a diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. Bom, por que os cães têm padrões diferentes? Como eu falei inicialmente, cada cachorro, cada raça de cachorro tem uma função a desempenhar. Então, as raças de cachorro foram desenvolvidas ou para guarda, ou para pastoreio, ou para companhia, enfim, elas têm uma função de trabalho. Elas não foram desenvolvidas ao acaso para nada. Elas sempre tiveram um objetivo de trabalho. Então, o que aconteceu? Nos padrões de raças são descritas as características que fazem com que aquele conjunto de cães exerçam as suas atividades da melhor maneira. Então, um cachorro mais longo, um cachorro mais curto, um cachorro mais alto, um cachorro mais baixo, tudo isso tem um motivo de ser. Primeiro, para exercer a sua atividade melhor. E segundo, para diferenciar esse conjunto de cães de outro conjunto de cães. Então, se você vê um cachorro e diz, isso aqui é um labrador, mas está mais parecido com um golden, então tem alguma coisa errada. Ou a pessoa que está vendo não tem o conhecimento ainda de diferenciar as raças, ou há um problema com esse labrador. Está peludo demais, está alto demais, está esguio demais, não tem as características desejadas de um labrador. Inclusive, a FCI e a CBKC, elas se dão o direito de retirar um pedigree. Ele é puro, mas ele sofre tantas alterações fora desse padrão que elas podem lá, inclusive, até caçar o pedigree. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. Então, pessoal, cachorro é cachorro. Ele está com o ser humano há mais de 10 mil anos. Então, assim, ele já foi domesticado, ele vai dar alegria para você, não importa se ele é mais fininho que devia ser. Quando a gente fala de padrão de raça, a gente está falando de um comportamento esperado, de uma forma pelo qual a gente espera o comportamento daquele cão, de uma forma que a gente espera que a fisionomia desse cão seja.
Então é disso. Então assim, se alguém olhar para o seu cão e fizer uma avaliação técnica, ele vai simplesmente dizer, ah, esse item, aquele item estão um pouco fora do padrão, ou estão, nossa, aquilo ali está perfeito, está dentro do padrão. Significa o quê? Que se ele for colocado para fazer o trabalho ao qual ele foi desenvolvido, ele vai fazer melhor do que o outro. É isso que diz se está dentro, mais fora do padrão. Porque o teu cachorro é mais leve, ou mais pesado, ou mais alto, ou mais magro, ele é melhor ou pior como cachorro para você. Não deixe ninguém te dizer que teu cachorro é pior ou melhor por causa disso. É sempre uma análise técnica. Se o seu cachorro for muito fora do padrão, a tendência é que o comportamento que ele demonstra talvez não seja exatamente aquilo que o padrão diz. Por isso que tem alguns chows que são mais agressivos. A tendência é que eles apresentem características físicas também pouquinho fora do padrão técnico. Então assim, a gente tem recebido muitos casos também de cães chows agressivos e tal. Como a gente vai ver, a maioria são cães em que você já tem faltas técnicas na fisionomia. Então, acontecer essa falta de comportamento não é de se estranhar. Ah, mas é só os chows que são diferentes do padrão têm aquele comportamento indesejável? Não. Existem chows em que estão dentro do padrão, falando da parte de fisionomia, mas que podem apresentar um comportamento agressivo, que também não é desejado. É uma falta igualzinho a qualquer outra coisa. Então assim, chow não tem que ser agressivo e pronto, ponto final. Não vamos entrar no mérito de que se isso aí está na natureza do cachorro, se isso foi um problema de criação. Mas assim, de uma forma geral, quando você tem as características físicas desejadas, você vai ter as características comportamentais desejadas, porque alguém está se preocupando em acasalar algo mais dentro do padrão de uma forma geral, e não apenas por uma questão de beleza, se é aquilo ou aquilo outro. Ok? Bom, tem um documentário, não sei se vocês já viram, que é muito interessante, que, se não me engano, o nome é O Segredo do Pedigree, né? Então eu vou deixar aqui os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada, porque o que acontece? O criador, quando ele trabalha com padrão, às vezes o padrão pode te dizer, ah, o cachorro é um cachorro com focinho curto, por exemplo, no caso do chow. Foi colocado várias vezes no padrão que era um focinho curto. O que o criador faz? Ele vai lá e começa a escolher cada vez o focinho mais curto. Só que se o focinho fica curto demais, você começa a ter problemas de saúde. Então, se o padrão não é bem escrito, isso faz com que a raça sofra por problemas do padrão não ser bem escrito. Por isso que a cada tempo ele sofre uma revisão. Vou dizer que mais ou menos uma média, uma vez a cada década ele sofre uma revisão. A última do chow, no caso, foi em 2011, acredito eu, e um pouco refletido por esse vídeo que saiu na Inglaterra, foi muito comentado, já sofreu um padrão. Então quando você, por exemplo, põe que o focinho tem que ser 1/3 do tamanho do comprimento entre a pontinha ali do nariz e o fim da nuca, você está estabelecendo uma métrica melhor. Por que esse valor? Para não causar problemas de saúde. Focinho muito curto faz com que o chow ronque muito, tenha uma dificuldade de respiração, principalmente aqui no Brasil, no caso, por causa do calor, né? Então aquele chow que fica roncando o tempo inteiro não é legal. Isso não é natural, isso não deveria acontecer. Então o chow tem que ter um pouquinho, voltando, a ideia é que um pouquinho alongue novamente o focinho. Isso é um exemplo, tá? Então alguns chows assim exageradamente peludos, que parece uma montanha de pelo, ou com aquele que tu não consegue nem ver o olho. No padrão anterior eles fizeram uma mexida porque os olhos botavam no padrão anterior que os olhos eram pequenos, então os olhinhos estavam ficando muito pequenos. Então isso dava uma dificuldade, começava a gerar problemas de entrópio, então o olho ficava sempre lacrimejando. Então assim, padrão de vez em quando ele é revisionado para
para dar para melhorar a saúde da raça, para melhorar alguns aspectos, para se tornar mais específicos. Por exemplo, o padrão da raça não fala em peso. Não sei se isso não seria muito interessante no futuro, falar em peso, porque de repente você está tomando um chau hoje tem chau de 40 e poucos quilos, um chau dentro do padrão hoje está aí entre 35 quilos, né, mais ou menos, mas você tem chaus aí com 22, 23 quilos, então, afinal de contas, o que é o ideal? Será que o peso demais não está gerando problema? Enfim, isso é uma coisa para pensar para o futuro, que nós vamos ver o que vai acontecer no futuro. Uma coisa importante, gente, não existe raça de cachorro feita em laboratório. A gente escuta um pouco disso aí. A primeira vez que eu ouvi isso aí foi na década de 80, que eram na época eram os Dobermans, depois na década de 90 Rottweilers, depois os Pitbulls. Agora eu comecei a ouvir até de Chow Chow. Então assim, não existe raça de laboratório. Fico pensando, poxa, será que alguém vai lá e diz, vou pegar aqui uma coisa, fazer uma movimentação genética, trabalhar e tal, e vou criar uma raça completa? Não funciona assim. Para quem já teve uma ninhadinha, sabe que às vezes nasce um cachorro que é um pouquinho diferente do outro, é um pouquinho mais alto, um pouquinho... Aí o que o criador faz? Ele pega aquele cachorro e usa na sua criação na próxima geração e vai repetindo o processo, O Chow, o primeiro padrão, já tem mais de 120 anos. Então tu imagina isso acontecendo ao longo de 120 anos. Você consegue grandes transformações. Então, só que o que acontece? Esses genes que foram trabalhados, eles tendem a não ser dominantes. Ou seja, se você pegar um cachorro com algumas características que vêm sendo trabalhadas ao longo do tempo e acasalar com um que é feito aquela mistura toda, não de raça, quer dizer, a mistura que eu digo é dentro da própria raça, sem critérios, você pega um acasala, pega outro acasala, os genes dominantes acabam se sobressaindo em cima dos genes que são mais recessivos, mais difíceis de conseguir. Então se você pegar um Chow que está dentro do padrão e acasalar um que tenha mais faltas do padrão, a tendência é que eles tenham mais faltas do padrão. Isso é meio louco, se a gente parar para pensar, porque, pô, o padrão tinha que ser o dominante, não o recessivo. Exato, realmente é meio doido esse negócio, porque o que acontece é que como aquelas características que são desejadas que o padrão pede, elas são mais difíceis, para que o cão consiga desempenhar a sua atividade melhor. Então você acaba fixando através de acasalamentos com cães que têm as mesmas características para que aquilo fixe. Só que um gene dominante não é aquilo, o gene dominante vai tender a levar o cachorro lá para os ancestrais dele. Então é meio doido assim, esse pensamento, mas é assim que funciona. Se é certo ou errado, eu não sei, só sei que é assim. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Temos outros vídeos, eu tenho percebido que o pessoal não tem visto todos os vídeos. Existem outros vídeos, tá? A gente está fazendo uma mudança no site, está botando a listagem lá no portal de todos os vídeos, além do canal do YouTube. Então a gente vai listar todos eles lá. Então se você quiser ir vendo os outros vídeos, eles vão estar lá. Vai ter o linkzinho do canal, a gente está fazendo essas mudanças. Então, beleza pessoal? Até o próximo, obrigado, até mais.